RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Ora, viva, muito boa tarde. Já estamos a dar início a este Jornal das 13 aqui na sua RCV e, como sempre, na abertura, os destaques desta edição. Presidente do Tribunal de Contas anuncia a realização de uma auditoria para esclarecer os dados referentes ao pagamento do salário da Primeira-Dama. Anunciados hoje os convocados do Selecionador Nacional de Futebol para a campanha CAN 2024, o Bista confiante em como Cabo Verde poderá ir mais além nesta competição. Faz hoje 20 anos que o Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, foi criado. A efeméride é assinalada com uma conferência internacional sobre a democracia cabo-verdiana e o sindicalismo, um tema sobre o qual importa refletir porque, adverte o presidente do SINDEP, o sindicalismo está ameaçado. Homem baleado nesta manhã na zona de Eugênio Lima, na cidade da Praia, mesmo em frente à sua residência. ONU apela a Israel para pôr fim às mortes de palestinianos na Cisjordânia ocupada, onde militares e colonos mataram 300 pessoas desde o início da guerra com o Hamas a 7 de outubro. Renovamos os votos de boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 13. O presidente do Tribunal de Contas avança à imprensa hoje que a instituição que dirige já está no terreno a fazer uma auditoria para apurar todos os dados em torno do caso Primeira-Dama e que, tão breve quanto possível, apresentará à instituição os resultados ao país. A reportagem é com a Joana Lopes. Uma auditoria concernente ao salário da Primeira-Dama já está a decorrer, assegura o presidente do Tribunal de Contas. O que eu posso dizer é que o Tribunal de Contas não vai emitir o parecer. Já tomamos a iniciativa, já está em curso o trabalho no sentido de fazer uma auditoria, apurar os dados todos e depois apresentar, digamos, o nosso resultado de auditoria. Mas pronto, não posso avançar mais nada. O certo é que já estamos no terreno a trabalhar e, tão breve quanto possível, apresentaremos o resultado ao país. Quer dizer que recebeu a requisição, não é? Não é que recebemos a requisição. Como é um caso um bocadinho melindroso e temos que evitar a especulação e uma entidade própria pronunciar sobre essa matéria. João da Cruz Silva prefere não pronunciar sobre a suspensão pelo chefe de Estado do salário de Débora Catiza. Não quero pronunciar antecipadamente antes da decisão do tribunal, quer dizer, não posso estar aqui se calhar a fazer justiça através da comunicação social, de modo que vamos aguardar mais um pouquinho para depois, para todo o povo cabo-verdiano conhecer, digamos, o resultado do nosso trabalho. Quanto à necessidade ou não de um estatuto da Primeira-Dama, assegura que se trata de uma questão da alçada dos políticos. O Estatuto da Primeira-Dama acho que é uma questão que os políticos devem resolver. O Tribunal não pronuncia sobre isso, os políticos decidem e nós simplesmente vamos ver se a lei está ou não a ser aplicada. Declarações do presidente do Tribunal de Contas hoje na Assembleia Nacional. Vamos continuar precisamente com a Joana Lopes. O parecer sobre a Conta Geral do Estado referente a 2021 conclui que, globalmente e da forma satisfatória, o Ministério das Finanças cumpre o estipulado nas leis sobre a execução do Orçamento do Estado. Hoje o presidente do Tribunal de Contas fez a entrega no Parlamento do parecer sobre a Conta Geral do Estado referente a 2021. No capítulo das receitas, melhor dizendo, conseguiu-se arrecadar 45 mil milhões de escudos, valor superior a 2020, em que o montante arrecadado foi de 44 mil milhões de escudos, assegura o presidente do Tribunal de Contas após a entrega do parecer sobre a Conta Geral do Estado referente a 2021 ao Parlamento.
No capítulo da receita, se fizermos a comparação dos 3 últimos pareceres, portanto o parecer 2019, 2020, 2021, vê-se que, portanto, houve melhorias. 2019 arrecadou-se um montante de receita de 59 mil milhões de escudos. 2020, que era um ano de pandemia em que a atividade económica era praticamente nula, arrecadou-se 44 mil milhões de escudos. 2021 conseguiu-se arrecadar um valor de 45 mil milhões de escudos. Quanto às despesas, João da Cruz Silva constata que houve uma boa performance. Em termos de despesa, nós tínhamos um orçamento em 2021 de 77 mil milhões de escudos. Houve uma execução próxima de 80%. De modo que houve uma boa performance em termos de execução da despesa. Notou-se também que a dívida pública de 2021, quando comparada com anos anteriores, diminuiu em 10%. Tínhamos em 2019 uma dívida pública de 132% do PIB. Com a pandemia, o governo teve que recorrer a empréstimos. A dívida pública aumentou para 166,1% do PIB. Em 2021, baixou para 155,4%. Portanto, diminuiu em relação a 2020 na ordem de 10,7%. Diminuição, portanto, à volta de 10,7%. Ainda falando de dívidas, as câmaras municipais são os principais devedores, assim como o setor empresarial do Estado. E no quesito tesouraria pública, não obstante as melhorias introduzidas, notou-se problemas com os saldos e recomenda a publicação de uma portaria relativa à tesouraria. Temos o problema com a consolidação e regularização do Estado e a necessidade também de publicar uma portaria sobre a operação da tesouraria. No cômputo geral, as recomendações do Tribunal de Contas, no que diz respeito às contas do Estado, tendem a diminuir. Entre 2020 e 2021, reduziram de 21 para 19 recomendações que nem sempre são atendidas. Este é o seu Jornal da Tarde. Já são conhecidos os convocados da Seleção Nacional para a CAN 2024, que começa já no dia 13 de janeiro na Côte d'Ivoire. O selecionador Pedro Brito Bubista chamou 26 jogadores. A grande novidade é a chamada do médio Laros Duarte, que joga nos Países Baixos. Eis a lista completa e na voz do selecionador nacional Bubista. Guarda-redes: Vozinha, Márcio, Dylan. Defesas: João Corrêa, Steven Moreira, Dylan Tavares, João Paulo, Roberto Lopes, Dinei, Stopira, Logan Costa. Médios: Cuca, Patrick, Kevin Pina, Kenny Rocha, Deroito Duarte, Laros Duarte, Jamir Monteiro. Avançados: Gary Rodrigues, Hélio, Giovanni, Willis, Ian, Brian, Bebê e Janine. Nos 26 jogadores para nos campanha, não tem toda confiança, portanto, nestes jogadores. Não te esperar que não tem condições de poder fazer um bom campo. Havia expectativas em torno da chamada ou não do guarda-redes Bruno Varela do Vitória de Guimarães. O experiente guardião ficou de fora, mas a pedido do próprio jogador, conforme explicou o Bubista. Nós convocatória tem a ver assim que equilíbrio. Eu tenho 13 jogadores que também estava na CAN anterior. Não tem 6 jogadores que também de nós camada mais jovem. Não tentar sempre fazer uma mescla de experiência e juventude, modo não tem feito. Portanto, critério é sempre competência, mas cada caso é sempre um caso. Mas não queria falar também
antes de começar, antes de divulgar a convocatória, num caso de liga especial, que é o caso do Bruno Varela, que pedi-nos, antes de convocatória sair, que por coerência, lutar como ele quer fazer num jogo de qualificação, e que foi uma decisão pessoal, né? E por respeitar também esses colegas, do que não devia preterir, deixá-lo de fora, se caso não tivesse ideia de convocá-lo. Nós parte também, embora não queria para estar ali, mas não tinha que, por coerência também, ser parte, não devia, digamos assim, facilitar, tendo em conta foi uma decisão pessoal. O selecionador nacional fala de uma convocatória equilibrada e que possa dar à seleção nacional a capacidade de ir além dos quartos de final da competição. Claro que tem capacidade para ir mais além. Agora, temos que ter humildade suficiente também para perceber os adversários que temos no grupo. Temos o Egito, que é a seleção que tem mais já venceu mais vezes a CAN, 7 vezes. Temos o Ghana, que é terceira nesse ranking, já venceu a CAN 4 vezes. E temos Moçambique, que tem tido uma evolução bastante grande. Daí que há que ter humildade para saber qual é que é adversários que temos pela frente, mas temos consciência do trabalho que temos realizado e o trabalho que vamos realizar para almejar, obviamente, ultrapassar a primeira fase. Na conferência de imprensa desta manhã esteve presente também o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Mário Semedo explica como está delineada a preparação, que inclui um jogo particular com a Tunísia. Depois de uma campanha que consideramos boa, atingimos o objetivo, que é de estar presente na fase final do CAN de Costa de Marfim, CAN 2023, que vai se realizar de 13 a 11 de janeiro de 2024. E Cabo Verde estará numa primeira fase na cidade de Abidjan, capital de Costa de Marfim. Dizemos primeira fase porque pensamos ir mais fases. Em termos de preparação, vamos iniciar a preparação em Portugal e depois vamos para a Tunísia fazer um jogo com a seleção da Tunísia, convite da Federação da Tunísia, em que analisamos outras propostas, mas esta da Tunísia, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista desportivo, consideramos-la a melhor. Isso porquê? Porque a Tunísia é uma equipa que tem as características do Egito, o adversário nosso na primeira fase do CAN, e também, como eu disse, a proposta financeira para nós foi a melhor. A Copa Africana das Nações CAN começa no dia 13 de janeiro. Cabo Verde está no grupo B e faz seu primeiro jogo no dia 14 diante do Ghana. Vamos continuar a falar de CAN agora, de futebol para o handball. A Seleção Nacional de Handball sénior masculina cumpre o terceiro dia de estágio no Rio Maior, Portugal. Hoje a equipa técnica liderada por Jorge Rito já poderá contar com todos os 20 convocados. A participação de Cabo Verde na 26ª edição da CAN de handball sénior masculino está orçada em 16 mil contos. O presidente do Instituto do Desporto e da Juventude esclarece que nem todo o montante é financiado pelo erário público. Sim, 16 mil contos é o orçamento desta operação. Naturalmente não é totalmente financiado apenas pelo erário público ou pelo governo através do IDJ. Há parceiros também que são mobilizados pela própria Federação
e seguramente, portanto, vai-se cumprir este orçamento dentro daquilo que são as necessidades importantes para que Cabo Verde tenha uma participação segura, tranquila, ao nível daquilo que se espera da Seleção Nacional de Handebol. José Eduardo dos Santos garante que quase tudo está fechado para que Cabo Verde tenha uma participação condigna em mais um campeonato africano. Nós nunca deixamos com que qualquer seleção de Cabo Verde deixe de participar por não ter conseguido mobilizar dentro daquilo que são as parcerias privadas ou público-privadas outros valores que não aqueles que saem do IDJ. Por isso mesmo é que nós normalmente sentamos com a Federação, vamos acompanhando e vendo o que é que se conseguiu mobilizar e aí fechamos o contrato de programa quando as coisas já estão completamente confirmadas para que nada falte. Para o handebol, como eu disse, já não falta muita coisa porque a seleção já tem a sua estadia e a sua inscrição no Egito assegurada, já tem esta primeira fase do estágio assegurado, a sua viagem também já está assegurada, portanto falta muito pouco para se concretizar as necessidades da equipa de handebol. Presidente do Conselho Diretivo do IDJ, José Eduardo dos Santos, ontem no quarto à noite da RCV sobre a preparação da seleção masculina de handebol para CAN Egito 2024. De acordo com o calendário, Cabo Verde estreia-se a 17 de janeiro no grupo A, de frente ao Ruanda. São 13 horas e 17 minutos, Jornal da Tarde aqui na sua RCV. Como igualmente dissemos, um homem foi baleado nesta manhã na zona de Eugênio Lima, na cidade da Praia, mesmo frente à sua residência. A repórter Carmelita do Rosário acompanha este caso. Junta-se a nós em direto com mais informações. Boa tarde. Muito boa tarde para ti, Orlando Lima. Boa tarde aos ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Acaba de chegar, neste preciso momento, a ambulância que vai levar para a morgue o corpo de Luís Evangelista, o homem de 50 anos, baleado alguns momentos antes das 10 horas da manhã. Deve estar a perguntar ao Orlando Lima por que estiveram neste sítio desde as 10 da manhã até 1h17, a Polícia Científica, o Instituto de Medicina Legal, a fazer as primeiras intervenções de investigação aqui no terreno. Só para teres uma ideia, falavas no início do homicídio, mas podes trocar este termo. O homem foi literalmente executado em frente à sua residência. Para teres uma noção, a polícia conseguiu contar até este momento cerca de 22 invólucros, ou seja, foram 22 tiros que foram direcionados para esta pessoa. Resta saber quantos realmente ultrapassaram o seu corpo que resultou na sua morte. De onde estou, consigo ver o levantamento, a remoção deste cadáver. Como eu disse, trata-se de um homem de 50 anos que está de férias em Cabo Verde. Os familiares estão da Fernão da Costa, interior da ilha de Santiago. Foi baleado, ele foi executado, para teres uma ideia, às 10 da manhã, numa avenida que está, a residência deste homem fica nada mais, nada menos do que a 50 metros do comando da Polícia Nacional aqui no bairro de Eugênio Lima. Tens alguma outra pergunta, Orlando Lima? Pronto, disseste que este senhor estava aqui de férias na sua terra, não é? E agora com este desfecho que é lamentável, haverá que... Sim. Recentemente, a Cabo Verde, algumas pessoas estavam a fazer algumas ligações com o mundo do crime, mas informações que temos não é este mundo realmente, que aquilo que se tentou especular no início, mas por aquilo que se constata, por aquilo que eu tenho ouvido, realmente ele estava mais ou menos relacionado ao mundo do crime. As pessoas estão realmente a falar que poderá ser ajuste de contas, aliás, pelas circunstâncias, por aquilo que
estamos a perceber no terreno uma pessoa que é executada à luz do dia a 50 metros de comando da Polícia Nacional. O resto, exatamente, serão ditas por quem de direito. Certo. Continuação de bom trabalho. Boa tarde, repórter Carmelita do Rosário, aqui com estas informações sobre mais este caso de polícia. Homem morto com 21 tiros nesta manhã na zona de Eugênio Lima, na cidade da Praia, mesmo em frente à sua residência. Suspeita-se de ajuste de contas. Naturalmente, há aqui agora todo um trabalho que vai ser feito por parte das autoridades competentes. Seguimos em frente neste jornal. Faz hoje 20 anos que o Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, foi criado. A efeméride está a ser assinalada com uma conferência internacional sobre a democracia cabo-verdiana e o sindicalismo, um tema sobre o qual importa refletir, porque adverte o presidente desta organização sindical, Jorge Cardoso, o sindicalismo está ameaçado. Portanto, o sindicalismo está ameaçado a nível internacional. Nós estamos a regressar recentemente do primeiro congresso da CPLP, em que fazemos parte, todos os países da comunidade de língua oficial portuguesa, e nós pertencemos à Internacional da Educação e também Internacional da Educação África, onde que nos nossos encontros as preocupações que nós temos são as preocupações de todos os países que fazem parte dessas organizações. De modo que o sindicalismo está ameaçado e há recomendações a nível internacional, da Unesco, etc., que é precisamente, tem a ver com, principalmente na educação, que é a valorização da educação. As dificuldades que o sindicalismo enfrenta hoje são cada vez mais exigentes, mas o presidente do SINDEP está confiante que, unidos, os professores saberão vencê-las. Agora, mais do que nunca, as exigências são cada vez mais maiores. Mas estamos crentes que venceremos todos juntos e unidos nessa batalha. Gostaríamos de contar com todos, independentemente de serem docentes ou não, o total apoio à classe que vem assistir os seus direitos atropelados em todo o seu percurso. Jorge Cardoso lembra que os direitos sindicais são também direitos humanos, uma queixa que a presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Euridice Mascarenhas, aproveita para reiterar que também cabe aos sindicatos promoverem os direitos humanos. O sindicato desempenha um papel crucial na defesa e promoção dos direitos humanos dos trabalhadores, bem como dos deveres e da cidadania, contribuindo para a construção de um ambiente de trabalho mais justo, equalitário e respeitoso. A conferência que marca os 20 anos da criação do SINDEP decorre durante todo o dia de hoje na Praia. Além do tema central democracia cabo-verdiana e o sindicalismo, os conferencistas vão igualmente refletir sobre como promover a participação popular na elaboração de políticas educacionais. Para 2024, o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e Adolescente ICA tem diversos programas em carteira, visando uma maior proteção dos menores. Os centros de emergência infantil e a sua missão continuam a ser uma das prioridades, como explica a presidente do ICA. O centro de emergência, como o próprio nome diz, é emergencial e, portanto, é um centro de curta duração. A partir do momento que a criança entra, o objetivo é começar a delinear logo o projeto de vida, e o projeto de vida é pensar numa alternativa ao centro de emergência infantil. A alternativa que, em primeira linha, seria o regresso para a família de origem, se tiver condições, e se a situação que levou com que a criança fosse retirada da família já esteja resolvida. As famílias de acolhimento, situações em que a criança tanto é indicada ou tem as características para uma família adotiva, também, tanto quer ao nível da adoção nacional, quer ao nível da adoção internacional. E também as situações em que realmente a criança tem que ir para um centro de acolhimento, de internamento mais prolongado, que é a situação menos desejável por aquilo que eu disse inicialmente. Portanto, nós queremos que todas as crianças tenham uma família. E por mais que o centro de acolhimento, que o centro de dia tente dar um ambiente acolhedor, um ambiente familiar,
nós sabemos que é uma organização muito diferente de uma estrutura familiar. O abuso e a agressão sexual de crianças é outra preocupação, tendo em conta o número de casos registados em Cabo Verde. São números que nos preocupam. Ainda que em termos de todas as intervenções que foram feitas até o mês passado pelo ICA, 5,% foram intervenções relacionadas com situações de abuso e violência sexual. Para nós ainda é muito, e um caso que seja é uma preocupação, porque nós estamos a falar de um acontecimento traumático que deixa marcas para o resto da vida. Então a questão da prevenção do abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes, ela tem que estar na linha de frente de qualquer atuação do ICA. A presidente do ICA, que falava ao programa Menoridade da RCV, lançou o repto a toda a sociedade civil para uma atuação conjunta e devidamente articulada nas ações de prevenção e combate ao abuso e à violação sexual de menores. E para dar resposta a este desiderato, o ICA aposta para o próximo ano no reforço institucional, sobretudo nos recursos humanos. Dos indivíduos com 6 ou mais anos de idade, 32% realizam exercícios físicos em Cabo Verde, segundo dados apresentados pelo INE durante a divulgação dos resultados do primeiro recenseamento geral do Censo do Desporto, realizado em 2022, sendo a terceira fase realizada agora em 2023. Aliana Varela, coordenadora-geral do recenseamento do desporto, afirmou que existem 980 infraestruturas desportivas em Cabo Verde. A Ilson Martins. A coordenadora-geral do primeiro recenseamento do desporto sublinha que das 980 infraestruturas desportivas existentes no país, o maior número está no Concelho da Praia. Aliana Varela avança que a maioria dos praticantes do desporto são homens, sendo o futebol a modalidade mais praticada. Dos indivíduos de 6 anos ou mais, que constituem a nossa unidade de observação, cerca de 32% praticam exercício físico ou desporto, sendo que a maioria são homens. As modalidades mais praticadas pelos homens é o futebol e o basquetebol, já pelas mulheres é o futebol e o handebol. Relativamente às infraestruturas, foi possível levantar cerca de 980 infraestruturas e a maioria das infraestruturas levantadas que existem são as placas desportivas. A ilha com o maior número é o Concelho da Praia. Nós apresentamos dados até o nível dos concelhos, é o Concelho da Praia. Para o presidente do Instituto do Desporto e da Juventude, o primeiro recenseamento geral do Censo do Desporto fornece dados fidedignos sobre o desporto cabo-verdiano. José Eduardo dos Santos sublinha que esses dados permitirão ao IDJ tomar as melhores decisões sobre o desporto. Mas todo o sistema de saúde, o sistema educativo, as Forças Armadas, o turismo, portanto, temos aqui dados que vão permitir a várias instituições trabalhar em simultâneo com o que temos para melhorar, de facto, as nossas políticas, quer, como disse, as do desporto, mas também as políticas na promoção da saúde, porque o desporto tem esta implicação e o desporto é hoje cada vez mais uma atividade económica e tem que ser analisada nesta perspectiva. E faltavam, de facto, esses dados para que não ficássemos apenas a dizer por alto, mas a dizer com propriedade. E dizer com propriedade era isto. Portanto, nós, desde o início, o IDJ definiu que este seria o seu projeto mais importante para o que vem pela frente. O primeiro recenseamento geral do Censo do Desporto foi realizado pelo INE, o IDJ e a Unidade de Gestão de Projetos do Ministério das Finanças, com o financiamento do Banco Mundial. A apresentação pública dos resultados finais do recenseamento foi presidida pelo ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos do Canto Monteiro. O Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos deverá arrancar a 7 de janeiro de 2024, um evento que acontece no âmbito da preparação da celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago, uma iniciativa de jovens cristãos, mas que também visa debater questões ecológicas, históricas, culturais e ainda cidadania, avança o gestor do projeto ao fazer a sua apresentação. Um evento itinerante com foco na juventude e esperança,
como diz o bispo Dom Arlindo Furtado. Edneia Barros. A Diocese de Santiago prepara a celebração dos seus 500 anos com o projeto Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos em 2024. A fase preparatória decorre de janeiro a julho, de forma descentralizada, e a semana final central, de 4 a 12 de agosto. O jubileu temático é focado na juventude e esperança, e o bispo Dom Arlindo Furtado explica o motivo. Os jovens são destinatários da preparação e da celebração dos 500 anos. Os jovens são principais beneficiários e jovens devem ser protagonistas. Quer dizer, estes três aspectos são absolutamente inseparáveis. Portanto, também nesse ambiente, nesse clima de sinodalidade e também observando a realidade, né, que nós vivemos, a realidade social e eclesial, né? E os jovens têm muita imaginação, os jovens têm muito sonho, por isso são indispensáveis, né, para o futuro, na perspectiva do futuro. Portanto, têm que ser mesmo protagonistas com os outros. No evento serão debatidos temas diversos e espera-se o envolvimento de mais de 100 mil pessoas a nível nacional e também da diáspora. Frisa Pedro Moreira, gestor do projeto. É um evento por iniciativa dos jovens católicos, cristãos, mas para todos os jovens cabo-verdianos, né? Isto quer dizer que não serão apenas questões religiosas ou espirituais que são tratadas durante o jubileu, mas, como eu disse na minha apresentação, questões ecológicas, cidadania cívica, questões sociais, históricas, culturais também, farão parte do programa do jubileu que começa agora no dia 7 de janeiro, em Assomada, Santa Catarina, e culminará na semana central final de 4 a 12 de agosto de 2024. O jubileu tem como objetivo principal fazer os jovens entenderem o que é a celebração dos 500 anos, que já começou agora, e como é que os jovens podem, de alguma forma, aderir também a esse grande movimento que vai se criando ao longo dos anos até chegarmos a 2033. 2033 será o ano da comemoração dos 500 anos da Diocese de Santiago. Serão 10 anos de preparação e, nesse espaço de tempo, Pedro Moreira diz esperar que seja suficiente para despertar a consciência da juventude para comprometerem-se ainda mais com o desenvolvimento de Cabo Verde, dando o seu contributo. Aliás, prevê-se que no final do jubileu, em agosto de 2024, saia uma declaração de comprometimento. O Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos em 2024 será celebrado sob o lema Animados pela Gratidão e Guiados pela Esperança. A ONU apelou hoje a Israel para pôr fim às mortes de palestinianos na Cisjordânia, ocupada onde militares e colonos mataram 300 pessoas desde o início da guerra com o Hamas a 7 de outubro. No relatório divulgado na cidade suíça de Genebra, o Gabinete dos Direitos Humanos das Nações Unidas pediu o fim da utilização de armas militares em operações de aplicação da lei na Cisjordânia. Apelou igualmente para que Israel ponha termo às detenções arbitrárias e aos maus tratos infligidos aos palestinianos e que levante as restrições discriminatórias à circulação. Todas estas práticas são extremamente preocupantes, afirmou num comunicado o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, citado pela agência francesa AFP. De acordo com a ONU, citada também por uma outra agência espanhola, EFE, das 300 vítimas mortais na Cisjordânia, registradas entre 7 de outubro até ontem, dia 27 de dezembro, 291 foram mortas pelas forças de segurança israelitas e as restantes por colonos. Segundo a ONU, as forças israelitas detiveram mais de 4.700 palestinianos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, incluindo 40 jornalistas, e em muitas ocasiões submeteram-nos a maus tratos. É o término deste jornal. Daqui a pouco vamos ter retrospectiva.
Ouvimos neste jornal, o Presidente do Tribunal de Contas anuncia a realização de uma auditoria para esclarecer os dados referentes ao pagamento do salário da Primeira-Dama. Diz o Presidente do Tribunal de Contas, o quanto possível, breve possível, o país conhecerá os resultados desta auditoria. Anunciados hoje os convocados do selecionador nacional bubista para a campanha dos Tubarões Azuis CAN 2024, bubista confiante em como Cabo Verde poderá ir mais além nesta competição. Homem baleado com 21 tiros nesta manhã na zona de Eugênio Lima, na cidade da Praia, mesmo em frente à sua residência. Hoje o SINDEP celebra 20 anos da existência, com uma conferência sobre democracia e sindicalismo, um tema muito importante. Adverte o presidente do SINDEP que o sindicalismo está ameaçado. ONU apela a Israel para pôr fim às mortes de palestinianos na Cisjordânia, onde militares e colonos mataram 300 pessoas desde o início da guerra contra o Hamas, a 7 de outubro. Vamos agora para a retrospectiva. Em destaque o setor da economia. Alguns temas que mais marcaram o setor em 2023 foram a seleção de Cabo Verde para o terceiro pacote do Millennium Challenge Corporation e a celebração em Lisboa de um acordo para a conversão da dívida de Cabo Verde a Portugal, estimada em 140 milhões de euros, visando integrar esse passivo no Fundo Climático e Ambiental, a ser criado por Cabo Verde e orçado em cerca de 12 milhões de euros. Cândido Fortes. O ex-primeiro-ministro português, António Costa, admitiu no dia 20 de junho que a conversão da dívida de Cabo Verde a Portugal para integrar um fundo ambiental e climático a ser criado por Cabo Verde poderá atingir o total dessa dívida, ou seja, 140 milhões de euros. António Costa falava em declaração conjunta com o seu homólogo Ulisses Correia e Silva, após os dois países terem assinado em Lisboa o acordo que, para já, integra 12 milhões de euros da dívida de Cabo Verde. Acabamos de assinar um documento particularmente inovador, não só nas relações entre os nossos dois países, mas à escala global. Creio que este é ou o primeiro, ou seguramente um dos primeiros, instrumentos financeiros concretos onde dois Estados acordam em que a dívida existente vai sendo convertida num fundo para financiar os investimentos necessários para acelerar essa transição. Em 2025 avaliaremos o sucesso desta operação. Estamos seguros que essa avaliação será positiva e, portanto, poderemos alargar este mecanismo à restante dívida na totalidade da sua maturidade e no âmbito total, que são cerca de 140 milhões de euros. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva assegurou na altura que o acordo será convertido em investimentos ligados às metas da transição energética de Cabo Verde e realçou que só foi possível graças à vontade política então existente. Se não tivesse havido vontade política, não estaríamos hoje aqui a concretizar uma contribuição importante para o Fundo Climático e Ambiental de Cabo Verde, que irá ser aplicado em investimentos para podermos atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Queremos, em 2030, atingir mais de 54% de penetração de energias renováveis na produção e armazenamento de energia e de eletricidade. Atingir 100% de produção de eletricidade através de energias renováveis em 2040. 100% da mobilidade elétrica em 2040. Atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Este acordo para a criação de um fundo climático e ambiental envolvendo para já 12 milhões de euros foi assinado em Lisboa pelo Ministro das Finanças de Portugal, Fernando Medina, e pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia. A eleição de Cabo Verde para um terceiro pacote do Millennium Challenge Corporation é um grande acontecimento, uma distinção para o país e para a sua credibilidade externa. Assim reagiu o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva ao anúncio no dia seguinte à sua publicação, no dia 14 do corrente, pela agência norte-americana voltada para apoiar países comprometidos com o Estado de Direito Democrático. É um grande acontecimento, uma distinção para o país, para a sua democracia, o
seu desempenho económico, para a sua credibilidade externa. Nos próximos tempos iremos trabalhar no sentido de trabalhar agora toda a preparação para podermos identificar bons projetos de âmbito nacional e regional africano, termos uma boa equipa, depois começarmos as negociações. Ainda sem montantes definidos, o Governo vai agora indicar um coordenador nacional do programa que irá trabalhar diretamente com o Millennium Challenge Corporation, assim como preparar os projetos a serem apresentados para o novo compacto que tem como objetivo melhorar a integração económica regional. O Orçamento do Estado para 2024 foi aprovado na Generalidade a 9 de novembro no Parlamento, com 38 votos a favor do MPD, 3 abstenções da UCID e 26 contra do PAICV. O MPD definiu o instrumento como o maior de sempre, destacando o foco nas famílias e empresas, realçou o deputado Celso Ribeiro, para quem o voto contra do PAICV demonstra falta de sintonia com o país. Porque este orçamento permite reduzir o déficit para 2,9 e muito inferior ao do orçamento anterior, associado à retoma da atividade económica. É votar contra a poupança, uma vez que este orçamento é financiado à volta de 85% com recursos internos. E votar contra este orçamento é votar contra a proteção social. Isto é, aumenta o número de beneficiários da pensão social de 25 mil para 26 mil, aumenta o salário mínimo e a transição do PCCS para o Plano Carreira, Função e Remuneração aplicável às carreiras do regime geral da administração pública, é votar contra o aumento do salário mínimo nacional de 14 para 15. António Fernandes, do PAICV, justificou o voto contra, dizendo que o orçamento não se baseia no crescimento económico e não satisfaz minimamente as necessidades dos cabo-verdianos. Não é na base de um investimento económico. Não vota contra porque esse orçamento é na base de despesas e gastos públicos, um orçamento discutido num ambiente de alta generalizada de preços e na sequência de um crescimento a 18% na 2022. Qualquer recursos que o governo se transfere é uma migalha para a família e o grosso está a ser alimentado para esse elenco governamental gordo. Não tem cerca de 77 empresas, serviços e fundos autónomos que se acaba para absorver recursos que podia baba para famílias. Já o CID votou a abstenção, sustenta o deputado João Santos Luís, na convicção de que o documento permitiria introduzir melhorias na especialidade. De facto, estamos esperançados que na especialidade o Governo irá acolher as nossas propostas. As propostas do CID incidiriam nos custos operacionais das empresas, aumentos de salários e de pensões. O Orçamento do Estado para 2024 está estimado em mais de 85 milhões de contos, prevê um crescimento entre 4,7% e 5% e taxa de desemprego de 8,6%. A terceira revisão da facilidade de crédito alargado do FMI, concedido a Cabo Verde no total de 60 milhões de dólares, permitiu o acesso ao terceiro desembolso desse instrumento no valor de 32 milhões de dólares. O exercício possibilitou também o acesso do país ao novo instrumento intitulado Fundo Fiduciário ou de Resiliência e Sustentabilidade, que visa reforçar o setor das energias renováveis e transição energética, como explicou no passado dia 13 o representante do FMI, Rodrigo Garcia Verde. Criar maior resiliência aos efeitos ou impactos da mudança climática vai permitir, através de uma série de reformas, catalisar ainda mais investimentos nas áreas de energias renováveis. Acrescenta o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, que permitirá alavancar outros financiamentos. Estamos a fechar a constituição de um fundo climático e ambiental. Na sequência da nossa iniciativa da conversão da dívida em investimento climático, que nós iniciamos com Portugal, com potencial para chegar a 140 milhões de euros, e estamos a iniciar já processos negociais com outros países para que possamos não só fazer a conversão da dívida em investimento climático, mas também para que países possam, com donativos ou até com financiamentos concessionais, alimentar esse fundo climático e ambiental. O mecanismo da facilidade de crédito alargado do FMI começou a ser disponibilizado a Cabo Verde em 2022 e vai até 2025, dividido em parcelas trimestrais de 6 milhões. A segunda missão do Grupo de Apoio Orçamental, coordenado por Portugal, que terminou no último dia 27, congratula-se com as medidas tomadas pelo Governo para as áreas da erradicação da pobreza extrema, promoção do emprego digno, reforma da justiça, hub digital e economia marítima. Manifestou, porém, alguma preocupação com a utilização recorrente do ajuste direto nas aquisições públicas e reiterou a necessidade de, nesta conjuntura mundial, Cabo Verde acelerar a diversificação da economia. O GAU reitera a necessidade de acelerar o processo de diversificação da economia
incluindo da oferta turística, tornando-a mais resiliente a choques externos. Os parceiros encorajam as autoridades a prosseguir as reformas estruturais para um ambiente de negócios atraente, próspero e dinâmico, para potenciar o investimento, contribuindo para a criação de emprego e para um crescimento sustentável e inclusivo. Os parceiros encorajam as autoridades a prosseguir com os esforços para a mobilização de receitas, enquanto intensificam as medidas para racionalizar os incentivos fiscais. O GAU congratula-se com a atualização da agenda de reforma do setor empresarial do Estado, incluindo os avanços nos processos de reestruturação das principais empresas deste setor. No entanto, subsistem preocupações quanto aos riscos fiscais associados ao setor empresarial do Estado, especialmente no que se refere a possíveis garantias e capitalizações para apoiar os planos de investimento de empresas com menor rentabilidade. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia deixa entender que o Executivo está ciente do que é preciso para se diversificar a economia e criar mais e melhor emprego em Cabo Verde. Temos de melhorar o custo de fatores com a atração energética. Temos de melhorar as conectividades entre as ilhas e conectar Cabo Verde com o mundo. Temos de garantir uma governança digital para que a burocracia seja a mínima possível e tenhamos um Estado que seja empoderador e fomentador do emprego qualificado e bem remunerado para os jovens e para as mulheres em Cabo Verde. Precisamos do setor privado cada vez mais vibrante, com mais capital, melhor organizado, para produzir em todos estes setores, exportar para os destinos turísticos em Cabo Verde, entre aspas, não é? E também para outras geografias. Segundo o Governo, a contribuição do Grupo de Apoio Orçamental para 2024 poderá situar-se entre 50 e 60 milhões de euros. O Banco de Cabo Verde prevê um crescimento de 4,5% para este ano de 2023, refletindo uma revisão em alta do PIB face à previsão divulgada em abril passado, que apontava para um crescimento de 0,4%. Quanto à inflação, a projeção do BCV é de que a taxa média anual reduza paulatinamente até atingir 4% em 2023, revisão em baixa face à projeção de abril, que previa uma descida para 4,2% em 2023. A projeção de redução da inflação reflete a expectativa de queda dos preços de matérias-primas e de normalização das cadeias de abastecimento. Dados avançados a 31 de outubro pelo governador do Banco de Cabo Verde, Oscar Santos, que anunciou também algumas medidas de política alinhadas com as várias subidas da taxa de juros decretadas pelo Banco Central Europeu nos últimos tempos. O aumento da taxa diretora em 25 pontos base, de 1% para 1,5%. Aumento da taxa das facilidades permanentes de absorção de liquidez em 15 pontos base, de 0,55% para 0,7%. Aumento da taxa das facilidades permanentes de cedência de liquidez em 25 pontos base, de 1,25% para 1,5%. Aumento da taxa de redesconto para 2,5%, mas manter o coeficiente das reservas mínimas de caixa nos 10%. Apesar da conjuntura externa ainda incerta, com efeitos sobretudo no turismo, o relatório da política monetária de outubro do Banco de Cabo Verde prevê que a economia nacional supere as projeções de abril passado, que apontavam para um crescimento de 4,1%, e termine este ano com um crescimento de 4,5%. E a 11 de dezembro passado, o Conselho de Administração Executivo do Banco Mundial aprovou um empréstimo de 25 milhões de dólares para fortalecer a consolidação fiscal e o crescimento económico sustentável de Cabo Verde e enfrentar os desafios colocados pela pandemia da Covid-19. A operação é a primeira de uma série de 13 e apoia o pilar da mobilização de receitas internas, racionalização de benefícios fiscais, resiliência climática dos investimentos públicos e melhorias no setor empresarial do Estado, assim como o pilar da economia verde e azul, diversificação da oferta turística, tecnologias digitais e pescas sustentáveis e inclusão das mulheres na economia. No terceiro trimestre de 2023, conforme os dados de movimentação de hóspedes do INE, os estabelecimentos hoteleiros acolheram mais de 231 mil hóspedes, representando um decréscimo de 3,4% face ao período homólogo do ano anterior. Esses mais de 231 mil turistas registados nos hotéis proporcionaram, por sua vez, mais de 1.300 dormidas, traduzindo um aumento de 16,5% em relação ao terceiro trimestre de 2022. O Reino Unido manteve-se como o principal país de proveniência de turistas, com 25,1% do total das entradas, enquanto os hóspedes da Roménia se destacaram com a maior permanência em Cabo Verde, ou seja, uma estadia média de 8,4 noites. A Ilha do Sal continuou a ser a ilha mais procurada pelos turistas, representando 58,2% das entradas nos hotéis, que continuam a ser os estabelecimentos preferidos dos turistas, representando 94,7% do total das entradas e 97% das dormidas.
Dizer ainda que no terceiro trimestre deste ano, que ora finda, conforme os dados divulgados pelo INE, os turistas permaneceram em média 5,6 noites nos estabelecimentos hoteleiros e a taxa de ocupação cama a nível geral, em média, foi de 49%. O primeiro posto de carregamento rápido para veículos elétricos foi inaugurado no dia 10 de outubro na cidade da Praia. É o primeiro de 40 unidades que vão ser instaladas em todas as ilhas numa primeira fase do programa do Governo no setor da mobilidade elétrica no país. Alexandre Monteiro avança que a meta do PROMEC, Projeto de Promoção da Mobilidade Elétrica, é até o primeiro trimestre de 2024 ter todas as ilhas abrangidas. Está em desenvolvimento também no âmbito do PROMEC o projeto de capacitação de profissionais do setor para garantir o serviço pós-venda. Ao todo serão instalados até finais do mês de dezembro, do mês de novembro, próximo mês já teremos até novembro, mais 12 postos de carregamento semirápidos só na ilha de Santiago. Também, como aqui já foi apresentado, estamos a cumprir na execução do plano de instalação de infraestrutura nacional de recarga e a previsão é que até o segundo trimestre, o primeiro trimestre do próximo ano, já no início do próximo ano, todas as ilhas sejam contempladas com postos de carregamento para veículos elétricos. Damián Puyol, administrador da empresa concessionária Trações Elétricas de Cabo Verde, apontou as vantagens económicas e ambientais desse projeto no país. Gostaria de comentar que imagino que os usuários de viaturas elétricas aqui presentes podem certificar as vantagens económicas e ambientais desta modalidade de transporte e animar a todas as pessoas a adoptar. Uma informação que não dimos antes é que o preço da concessão de infraestrutura pública é de 40 escudos cada quilowatt-hora. É um preço indexado ao preço de energia elétrica e que fluctuará em função destes parâmetros. Da nossa parte, esperamos poder prestar um bom serviço à altura do esperado pelas entidades promotoras, o Ministério da Indústria, Comércio e Energia e a PROMEC, com continuidade e qualidade acessível para todos os cabo-verdianos. O projeto de promoção da mobilidade elétrica é financiado pelo Mitigation Action Facility e conta com a assistência técnica da Agência Alemã para a Cooperação Internacional, GIZ. Estes foram alguns dos assuntos em destaque no panorama económico de Cabo Verde em 2023. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.